Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, na aula 2 do nosso módulo bancário, a gente vai falar sobre questão de redes de computadores, que é algo muito importante, principalmente se levado em conta a questão da pandemia, que automatizou alguns processos e que transferiu para a internet, né, vários serviços para disponibilizar ao cidadão. Então, entender esse assunto é primordial para que você consiga ter uma melhor pontuação, principalmente na disciplina de informática, que também está um pouco atrelado às atualidades também, tá? Então, sem mais delongas, vamos ver o que cobra sobre o conceito de redes de computadores, tá bom? Bom, o que é uma rede de computadores? Rede de computadores, se eu fosse falar para você na forma técnica, é um conjunto de hardware e software que permite estabelecer comunicação entre dispositivos individuais. Tá, é muito técnico e a gente precisa ter um mapa mental para lembrar na hora da prova. Então você precisa entender o seguinte, que redes de computadores são dois ou mais dispositivos interligados. Então, repetindo, uma rede de computadores são dois ou mais dispositivos interligados. Lembre-se, não preciso que seja computador. Eu posso ter, por exemplo, um smartphone que esteja conectado a uma câmera ou que esteja conectado ao meu relógio. Aqui eu tenho uma rede de computadores, porque eu tenho dois dispositivos, né? Então, lembre-se, para existir uma rede de computadores, não fica só focado em computador, notebook, servidor. Eu tenho que ter dois dispositivos ou mais conectados, beleza? Outra coisa que é importante, para existir uma rede de computadores, eu não preciso obrigatoriamente ter acesso à internet, gente. Até porque, por exemplo, ó, vou pegar o meu celular e aqui o meu smartwatch. Eu não preciso ter internet para comunicar aqui. Eu só preciso de ter o Bluetooth. E o Bluetooth não tem necessidade de ter internet. Como também, vamos supor, depois que você for aprovado no seu concurso, seja ele qual for, você vai fazer o churrasco da aprovação. Lá, com certeza, vai ter uma caixa da JBL, você vai conseguir mandar as fotos. Que isso, professor? Você vai conseguir mandar a música que você gosta. Então, ali, eu não preciso ter internet. Simplesmente, eu posso ter acesso ao meu smartphone com aquela caixa via Bluetooth. Entendemos o conceito de rede de computadores? É importante também saber como identificar um dispositivo na rede, tá? Então, o dispositivo na rede, deixa eu apagar aqui. Ele pode ser identificado de duas formas, tá, turma? Ele pode ser identificado pelo endereço lógico, como ele também pode ser identificado pelo endereço MAC. O que é endereço lógico? É o famoso IP, tá? Tudo na vida, né, tem uma identificação. Por exemplo, nós, né, seres humanos, temos uma identificação. Eu tenho CPF, eu tenho título de eleitor. Um computador ou qualquer dispositivo que conecta na rede também tem identificação. E não é única, assim como nós temos certidão de nascimento, carteira de trabalho. Então, existem várias coisas para nos identificar. Passaporte, né? Então, os dois que você precisa saber para o seu concurso público é o endereço IP e o endereço MAC. O endereço IP é algo lógico, tá? Ele muda. Ah, mas por que ele muda? Por exemplo, eu estou na LAC nesse presente momento, conectado à rede Wi-Fi dela. Então, eu vou ter uma atribuição de IP. Se eu chego na minha casa, eu vou conectar no Wi-Fi da minha casa, eu vou ter um outro IP. Se eu estou no meu outro vínculo empregatício, eu vou ter outro IP. E assim por diante. Na faculdade, no shopping, em qualquer lugar. Então, pense comigo, se eu estou fazendo, por exemplo, um monitoramento, eu quero fazer um rastreamento, eu não consigo utilizar o endereço IP, porque ele muda dependendo da localidade. Por isso tem uma outra identificação que é cobrada, que é o endereço MAC. O endereço MAC é algo físico. Então, independente do local que eu esteja, se eu estou na LAC, se eu estou na faculdade, se eu estou no governo, se eu estou no shopping, eu vou ter, né, o mesmo endereço MAC. E outra, independente do país, tá? Ou da localização geográfica. Eu posso estar nos Estados Unidos, eu posso estar na Rússia, em Cuiabá, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, o endereço MAC vai ser o mesmo. Outra coisa que pode ser cobrada sobre a identificação, eu vou até colocar um slide branco aqui para vocês, que é a questão de IP. Ele pode te perguntar, tá, se o IP é válido ou não. E aí eu sei que é um pouquinho de algo técnico, mas me acompanha aqui que vocês vão entender.
Isso aqui é um exemplo de IP. Como que eu sei que esse IP é válido? Simples. Todo IP, e isso falando de IPv4, tá, turma? IPv4, porque nós temos IPv4 e nós temos IPv6. O IPv6, ele não cobra a questão técnica do jeito que eu estou falando aqui, tá? Porque o IPv6 ele vai trabalhar com uma grande quantidade de dígitos e é praticamente, humanamente, né, impossível você digitar, mas o IPv4 é tranquilo, dá para trabalhar. Então ele trabalha com 4 octetos, um octeto, 2 octetos, 3 octetos, 4 octetos. Os octetos são separados por ponto. Então, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Beleza? E a outra regrinha é o seguinte, que o número tem que estar entre 0 a 255 para ser válido. Aqui está entre 0 a 255? Tá. Aqui está entre 0 a 255? Também está. Aqui está entre 0 a 255? Também está. E aqui está entre 0 a 255? Também está. Então, logicamente, que esse IP aqui é o IP válido. Agora, se eu tiro aqui o 10 e coloco 300, ou, na verdade, qualquer coisa acima de 255, já estaria errado. Então, esse aqui é o macete para saber se o IP é válido, tá? E aí você pode ter, como eu posso explicar, uma alternativa e você faça essa divisão. Então, um octeto tem que ter ponto, outro octeto tem que ter ponto, outro octeto tem que ter ponto, outro octeto. Beleza, primeira regra 4, foi atendida? Foi. Segunda regra, tem que estar entre 0 a 255. E é isso que você precisa saber para a sua prova, tá? Depois que a gente entendeu a questão de identificação, chega o momento da gente entender sobre protocolos. Com certeza, vocês já ouviram falar ou já comentaram com vocês que a internet, né, as redes de computadores, é uma terra sem lei, onde as pessoas podem fazer o que bem entendem. E isso não é verdadeiro. E por que não é verdadeiro? Porque as redes de computadores, existe uma lei, né, que são chamados de protocolo. Assim como no mundo real nosso, por exemplo, nós temos lá uma lei de trânsito. A gente tem que respeitar aquela lei de trânsito, correto? A gente tem uma lei ambiental. A gente tem que respeitar aquela lei ambiental. E quando se trata sobre o uso de computadores ou equipamentos que utilizam as redes, você tem protocolos. E o que é protocolo? Coloca no seu mapa mental que é uma lei. Né? E o que é uma lei? Uma normativa do que você tem que fazer. Então, os protocolos seguem, né, para o que as pessoas podem fazer e também como os fabricantes têm que desenvolver aplicações seguindo aquele conceito. Pegando esse mesmo raciocínio de lei, nós possuímos, né, aqui no Brasil, um conjunto de leis que permite, né, normalizar, dar ordem e progresso para o nosso país, que é a Constituição Federal. Dentro da questão de rede de computadores, nós temos a nossa CF, que é chamado de TCP/IP. Então, toda vez que alguém falar, o TCP/IP, então ele está falando do conjunto de protocolos. E CF nada mais é que o conjunto de leis, né, que serve para dar um norte, né, no uso e na transmissão e comunicação de informações entre dispositivos. Então, essas duas coisas é um pouquinho mais técnico, concordo, mas vamos entender. Eu tenho o protocolo, que é uma lei específica. Tá? Eu tenho o conjunto de protocolos, que é o TCP/IP, que é a Constituição Federal. Beleza? Vamos adiante. Dentro das redes de computadores, isso é bom, tá? Nós tivemos uma atualização. Por exemplo, todo mundo reclama que a Constituição Federal ela está defasada, né? Porque, se não me engano, ela é de 1988, então 33 anos atrás, idade de Cristo. Né? E o que acontece? O modelo TCP/IP foi o primeiro inventado. Só que o que acontece? Ele era muito geral, ele não era muito detalhista, ele não conseguia trabalhar com todas as camadas, né, as aplicações, de forma resumida. De forma resumida não, de forma detalhista, né, para entender. Por isso, o que os cientistas da computação fizeram? Bom, vamos pegar esse modelo, né, e vamos criar um modelo melhor, mais detalhado, né, porque aqui está muito resumido. E aí eles criaram o modelo OSI.
Para facilitar o teu entendimento, eu quero que você leia o inverso. E isso vai facilitar muito na hora da sua prova. Porque o modelo OSI foi inventado por nada mais, nada menos que a ISO. E tudo que fala sobre ISO, né? A ISO 9001, ISO 9000, parará. O que se passa na cabeça quando a gente fala assim, ó, esse produto tem certificação ou selo ISO? Significa padrão de certificação, padrão de qualidade, credibilidade, correto? Então, o modelo OSI, ele foi testado, praticado, né, foi detalhado para melhorar a comunicação e melhorar o entendimento sobre redes de computadores. E como que pode cair isso em concurso público, professor? Simples. Caiu uma questão até bem, como é que fala? Bem inocente, né? Mas a pessoa que talvez não tenha noção, não tenha estudado a aula do professor João Kleber, tenha errado essa questão. Falou-se bem assim, ó. Com a evolução dos computadores, com o grande uso de equipamentos, foi necessário ter que modernizar o conjunto de protocolos TCP/IP para um novo modelo, né? E dentro desse novo modelo, estava lá na alternativa modelo Wi-Fi. E aí muitas pessoas marcaram o Wi-Fi porque imagina o seguinte, realmente todo mundo utiliza o Wi-Fi. Não, mas o Wi-Fi é um meio de comunicação. E nós estamos falando de protocolos, que são leis. Só existem dois tipos de leis, TCP/IP e o modelo OSI. Então o modelo OSI é a evolução do modelo TCP/IP. Então veja como faz a diferença a gente estudar, se preparar para um concurso. Como a gente está utilizando várias coisas ao mesmo tempo e não sabe nem para que serve, a gente vai falar, deve ser isso. E se deve ser, você poderia perder, né, a sua vaga, né, e consequentemente perder a sua aprovação. Então, se falar sobre TCP/IP foi o primeiro inventado e o modelo OSI é o padrão atual, mais moderno. Tudo bem? Bom, entendemos então os conjuntos de protocolos. Chegou o momento, turma, da gente entender quais são as leis, né? Da mesma forma que você vai estudar qualquer tipo de concurso, você não vai estudar a Constituição Federal inteira, né? Assim espero. Você pega leis específicas, artigos, incisos específicos, correto? Quando você trata sobre rede de computadores, é a mesma coisa. Então, quais são os protocolos que eu preciso saber, professor João Kleber, para sair bem no concurso? Então, o primeiro, o HTTP. Para que serve esse protocolo? Para navegar na internet. Então, toda vez que ele fala o seguinte, ó, preciso navegar na internet, eu preciso utilizar um sistema, uma solução que navegue na internet. Você está utilizando o HTTP. Aí você fala assim, mas eu vi que quando eu acesso o site da LAC, ou eu acesso o site do Google, ou entre outras, do governo, está escrito HTTPS. O que significa, professor? Bom, lembre-se de uma coisa, e isso é importante não só na parte de navegação, mas como também na parte de segurança da informação. Infelizmente, nós trabalhamos com a pior raça do mundo, que somos nós mesmos, os seres humanos. Então, as pessoas utilizam as ferramentas, às vezes, para denegrir, para roubar dados e informações. Então, o que os cientistas precisaram criar? Um HTTP, só que agora com segurança. E aí, por isso que é HTTP e tem o S aqui no final. O HTTP, ele é seguro porque possui um certificado digital. Professor, o que seria isso? É o seguinte, quando você vai fazer uma transferência, imagine que você vai vender um carro ou um veículo. Você precisa, né, pegar o seu documento, ir lá no documento de transferência e no cartório. Chega no cartório, você tem que reconhecer firma como vendedor e a outra parte tem que reconhecer firma como comprador, correto? Esse processo é de autenticação. Porque o cartório, qual que é a figura, qual que é a ideia do cartório? Não é só registrar, é dar legitimidade de fé. E é isso que acontece quando você utiliza um site que seja HTTPS ou um sistema. Existe uma empresa, né? Existem várias empresas hoje no Brasil, a gente pode colocar o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Serpro, CertSign, entre outras, né? Que permite certificar, ele cria uma lista, ó, esse site aqui é confiável, você pode acessar tranquilamente. E aí ele gera um certificado digital que garante, né, que a fonte, garante a autenticidade. Beleza? Então, se perguntar para vocês,
Como que eu faço para navegar na internet? Então você pode utilizar HTTP ou pode utilizar HTTPS. Qual que é a diferença dos dois? Um é seguro, logicamente que é o HTTPS, mas ele pode te perguntar na prova. Por que o HTTPS é seguro? Aí você coloca lá, certificado digital. É aquele cadeadinho que fica lá na barra de navegação, beleza? Bom, e aí, entendemos essa parte de navegação. Outra coisa que pode ser cobrada é a questão da porta. Tá? O que é a porta? É assim, ó, quando você vai fazer qualquer tipo de cadastro, eu posso passar o meu nome, né, João Kleber da Costa, como também posso passar uma identificação via numérica, né, que é o meu CPF. O protocolo é a mesma coisa, eu posso ter o nome do protocolo HTTP, como eu posso ter uma identificação numérica, que é no caso a sua porta. Então, por exemplo, se você está utilizando um site que utiliza a porta 80, ele está navegando de forma normal, padrão. Se eu estou utilizando um site, por exemplo, com a porta 443, eu estou navegando de forma segura. E sempre, então um exemplo aqui, ó, 192, que é um IP, .68.10.100, 2.443. Então significa que ele está navegando de forma segura. Se eu estivesse utilizando a porta 80, eu estava utilizando de forma geral, beleza? Eu até coloquei isso aqui porque eu já pego um gancho, né? O que é o DNS? O DNS ele é o conversor de nome para domínio. Não sei se vocês sabem, mas o computador ele não entende letras, não entende texto. Então, quando você, por exemplo, digita lá lacconcursos.com.br, o teu computador ele entende uma identificação somente, que é o IP. Então, vamos imaginar, tá? Esse não é o IP da LAC, que LAC concursos.com.br. Quando você digita lá no seu navegador lacconcurso.com.br, ele vai converter, quem que vai converter? DNS, esse cara que é texto, para IP. Isso a todo momento. Então, hoje, por exemplo, se o DNS para de funcionar, que algumas vezes acontece, o que acontece? Você não tem acesso à internet porque você está digitando texto. Se você lembrar, lógico que é humanamente impossível você lembrar todos os IPs, até porque a gente tem uma dificuldade, isso é do psicológico do ser humano, a gente tem dificuldade com trabalhar com números, né? Então, se você digitar, por exemplo, o IP, vai funcionar o seu navegador. Então, aí o que você tem que fazer? Você tem que configurar o servidor de DNS. Por padrão, a gente configura o servidor do Google, né? Mas as operadoras de telefonia, por exemplo, vamos pegar Vivo, Claro, NET, né? E entre outras, quando você coloca a internet na sua casa, através do modem, né? Que ele pega o sinal da internet analógico e transforma em sinal digital, dentro daquele modem já é configurado automaticamente um servidor DNS. Então, se aquele servidor DNS parar de funcionar, o que acontece? Você não acessa a internet porque ele não vai aceitar texto, só vai aceitar IP. Beleza? Então, próxima é o SMTP. O SMTP é só pegar o S que é de send e o M de message, né? Então, envio de mensagem. É ele que é responsável por enviar e-mail. Tudo bem, turma? E DHCP, que também é muito importante, tá? O DHCP ele é responsável pela geração de IPs de forma aleatória, tá? Então, de forma dinâmica e aleatória. Então, o que acontece? Eu vou abrir aqui um slide para vocês. Deixa eu apagar aqui. Vou falar que nem meu pai fala, né? Quem é das antigas e utilizou internet de escada. Alguém se lembra? Não. Eu cheguei a usar bem pouquinho, lá no finalzinho de 98, né? O que acontece? Para a gente conectar na internet, a gente tinha que colocar várias informações, informação de provedor, informação de usuário e senha, um monte de coisa, né? Configurar o IP que a gente ia conectar para funcionar. Então, hoje não. Hoje, como é que funciona quando você navega na internet? Você vai, né? Conecta na rede Wi-Fi, já está liberado. Se for cabo, você espeta o cabo dentro do seu notebook, do seu computador pessoal, e ele já está liberado. Só que, na hora que você conecta o cabo ou conecta o Wi-Fi, existe um protocolo muito importante, que é o chamado de DHCP. O que ele faz?
ele pega a informação, vou chamar de PC, tá? Mas pode ser celular ou qualquer outro dispositivo. Pega a informação, então você solicita para o DHCP. E o DHCP ele funciona como se fosse um porteiro. Ele fala, cara, crachá. E ele passa uma identificação. Ele gera para você o IP, ele gera para você uma rede, ele gera para você uma identificação. E aí pergunta, se o DHCP parar de funcionar, você não acessa mais nada, porque você perde toda a identificação. Lembra que eu citei lá no início que a gente tem algo chamado de IP? Para você existir na rede de computadores, você precisa de ter um IP. E se o DHCP parar de funcionar, já era, você perde a identificação. É como se você não tivesse o porteiro para gerar uma identificação para liberar uma porta, que logicamente seria a conexão com a rede de computadores e consequentemente com a internet. Então o DHCP ele é importantíssimo por causa disso, tá? Telnet, Tel vem de telecomunicação e Net vem de rede. Ele é responsável por fazer a conexão de acesso remoto, tá, turma? Então, quando você conecta de forma remota, né? Para quem não sabe o que é isso, deu problema no meu computador. Aí você liga para o cara lá do suporte da TI, não está funcionando. Ele fala assim, vou acessar a sua máquina aí. Então ele acessa a sua máquina, mexe, já identifiquei, já resolvi. Então, se não tiver habilitado o Telnet, ele não consegue fazer esse tipo de acesso, tá? E o e-mail, eu vou abrir um slide, porque é muito importante você ter imagem, porque isso cai bastante em concurso público. Quando você trabalha com a questão de e-mail, você tem dois tipos de recebimento que pode ser cobrado. Você tem o POP e você tem o IMAP. Qual é a diferença na prática, professor João Kleber? O POP, ele faz a movimentação. E eu vou explicar para vocês aqui através da imagem. Normalmente é muito utilizado no ambiente empresarial, né, corporativo. Ele faz a função do Ctrl+X. Então, eu enviei um e-mail para vocês, né? E aí, o meu e-mail é vinculado à agência na qual eu trabalho. Então, como é que funciona na prática? Quando você enviou e-mail, o servidor do Google ou qualquer outro que seja, ele pega, João mandou e-mail para você. Armazena aí no seu celular. Mas poderia também armazenar no computador. Enfim, ele move para o cliente. Tá? Aí o que acontece? Se eu pegar um outro dispositivo, vamos pegar aqui, eu pego um celular e conecte no meu servidor para ter acesso aos meus e-mails, eu não vou conseguir ter acesso a esse e-mail aqui que eu acabei de receber, porque este e-mail só está aqui. Eu até consigo receber novos e-mails, mas tudo que foi recebido anteriormente eu não consigo ter acesso, tá? Essa que é a configuração do POP. Né? Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente gostaria de pedir licença para vocês que estão estudando nos nossos vídeos do YouTube, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo, para você conhecer a potencialidade dos nossos professores e do nosso curso. Gente, aqui na Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super preparação para fiscal de tributos do estado de Mato Grosso. Lembrando, claro, que a Lá Concursos é a escola mais tradicional, que mais aprova, que tem mais qualidade em concursos públicos no estado de Mato Grosso. Então, nós fizemos uma super preparação, nós já estamos aqui na turma 6, tá? Na turma 6 de fiscal de tributos, né? E se você quiser assistir o restante dessa videoaula e muito mais, o nosso curso online já consta aí com aproximadamente umas 320 horas e está em gravação alguns módulos ainda. Ele custa, atenção, apenas 10 parcelas de R$10. 10 parcelas de R$10 é o nosso curso focado na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Você vai ter acesso a esse curso até o dia 31 de janeiro de 2023. Professor, foi publicado o edital, e está diferente o pré-edital. Fique tranquilos que dentro do prazo de validade do seu acesso, nós iremos fazer todas as alterações e ajustes necessários para a sua aprovação, né? Lembrando, cara, quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles que vão aí, com certeza, ter um salário desse. Quanto ganha? Salário inicial, 37.418, gente. Você tem aqui 28.418, mais uma verba indenizatória de R$9.000. Então, você tem aí R$37.400. Professor,
isso aí resolve meus problemas financeiros. Cara, se isso aí resolve seus problemas financeiros, eu digo para vocês o seguinte, que você deve começar a estudar imediatamente. Eu peço um voto de confiança, venha estudar aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Detalhe, clica aqui, fala lá com os nossos atendentes, nós temos aí uma política de descontos aí, principalmente para ex-alunos, e a gente sempre está lançando promoções que vão ajudar no seu investimento. Meus amigos, minhas amigas, conto com vocês, espero vocês aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus.